Olá, aqui é a Helga e hoje eu vou falar sobre os Illuminati. Segunda parte, seus propósitos e estratégia. Na primeira parte da série sobre os Illuminati, que se você não viu ainda, eu sugiro que veja, nós falamos sobre os dois grandes princípios deste grupo ou sociedade secreta. Primeiro, eles querem construir um mundo anti-Deus, um mundo sem Deus, um mundo em que Deus está proibido nos espaços públicos. Isso já se vê ocorrer em muitos países europeus. Eu vou falar da Espanha porque é o caso que eu conheço. Aqui na Espanha, como eu já falei anteriormente em outros vídeos, é uma dificuldade hoje em dia levar a manifestação do Natal, o presépio, às ruas. Logo, temos outro exemplo. Durante a Semana Santa, já há pequenos pueblos, que são povoados espanhóis, e também grandes cidades, onde existe um embate entre os grupos católicos e governos de esquerda, geralmente é a esquerda que faz isso, governos de esquerda que entram em esses grandes embates porque o governo quer cortar, podar, impedir a natural manifestação cristã do Natal nas vias públicas, nas ruas, nas praças. Existe um caso da Cruz de Toyosa. Eu vou tentar resumir aqui. Talvez não seja muito exata, porque sobre isso eu já li faz algum tempo. Uma cruz foi retirada de uma praça, perto de uma igreja, eu acho que na Praça da Igreja, se não me equivoco, e uma senhora começou, desde a janela do seu apartamento, a projetar a cruz na parede em frente. Isso deu o maior problema, porque o governo municipal entrou numa briga de braço com essa mulher. E foi um problema que durou meses, não sei como está agora. Uma coisa completamente surreal. Surreal. Outra coisa que está acontecendo, a perseguição de cristãos das maneiras mais diversas que se pode imaginar. São igrejas na Europa inteira sendo queimadas, destruídas. A Catedral de Notre Dame é um exemplo. Padres sendo degolados dentro da igreja, houve um caso na França. E tantos, tantos outros casos. A segunda coisa que eles querem conseguir eu já falei, é um governo mundial. E quem vai estar a cargo desse governo mundial são eles, os Illuminati, naturalmente. Eles não vão construir um governo mundial para colocar outros em seu lugar. E a gente já sabe que a ONU, a Organização das Nações Unidas, é hoje o quartel-general desse governo mundial. Dali saem todas as diretrizes de legislação para vários países do mundo, se não pudermos dizer para todos os países do mundo. Né? O governo único é o que eles desejam. Mas ainda outros propósitos. São 6 os propósitos que eu vou citar. Eles querem a destruição do cristianismo. Isso está relacionado com o primeiro princípio. Princípio de um mundo sem Deus. Eu já dei os exemplos. Existem muitos outros exemplos. O fim das aulas de religião nas escolas, marginalização dos autores católicos e muitas outras coisas. Que eu não preciso citar, porque aí está o Google, onde se pode encontrar tudo isso. Coloquem perseguição de cristãos ou alguma coisa do gênero. Você vai encontrar muita coisa, muita coisa. Segundo propósito, primeiro eu já falei, é a destruição do cristianismo. Depois eles querem a destruição do Estado-nação e sua substituição por uma coisa chamada internacionalismo. A gente acha muito bacana quando vê alguém falar, eu sou um cosmopolita. Um cosmopolita é alguém que não tem pátria, não tem o amor à pátria.
Muitas vezes as pessoas dizem isso, ignorando, naturalmente, que existe uma agenda e que essas palavras estão relacionadas com essa agenda. Cosmopolita é uma pessoa que não tem uma ligação especial por uma pátria, por sua pátria. Bom, então eles querem acabar o Estado-nação. O Estado-nação, o que é? O que define o Estado-nação? 3 coisas. Território definido, bem delimitado. População, uma população medianamente estável naquele território e o governo. Ora, eles querem acabar com o Estado-nação. Querem um mundo internacionalista. Então, se você olhar as páginas dos jornais, vai ficar impressionado com a quantidade de políticos de alto nível, falando coisas como o seguinte: o senhor Juncker, que foi presidente da Comissão Europeia, disse em 2016 que a pior coisa que se inventou na história foram as fronteiras. Ora, se o Estado-nação forma-se da combinação de 3 elementos, que são, como eu já disse, população, território e governo, esse território definido, quando caem as fronteiras, já não existe. Então, eles estão tentando realmente destruir o Estado-nação, primeiro, destruindo as fronteiras. Eles não querem fronteiras. Rajoy, que foi presidente del gobierno espanhol, há poucos anos disse também que está contra as fronteiras. Vários líderes políticos mundiais dizem isso, que estão contra as fronteiras. E existe um Pacto Global para as Migrações da ONU, que foi assinado no final do ano de 2018. O Brasil foi um signatário que também coloca o direito a migrar, como um direito humano, garantido pela ONU. 2 foram os presidentes, até onde eu sei, que se negaram a firmar esse tratado. O presidente Trump, outro, o presidente Viktor Orbán, da Hungria. Nesse tratado, eles já não fazem a diferença entre um imigrante e um refugiado. Todo mundo, segundo eles, deveria poder sair do seu país e entrar no outro sem nenhum problema, porque eles querem apagar as fronteiras dos países. Claro, eles querem uma nova ordem mundial com um governo único e derrubando as fronteiras e fazendo com que a população, como já vimos, que é um elemento do Estado-nação, seja também a população flutuante de cada país, seja muito maior do que foi até hoje, e nada estável a situação da população, então eles acabam com o Estado-nação. O terceiro propósito deles é acabar com a família, a abolição da família. E como isso? Eles querem acabar com os laços familiares e com uma coisa como o matrimônio. Como? Há várias formas de fazer isso, e essa agenda, que é muito antiga, já vem trabalhando com coisas como o divórcio, que no Brasil é de 1977. Agora nós temos essa ideologia de gênero, LGBT. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bigender, sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau, sehr geehrte Gendervariable, sehr geehrte Genderqueer, sehr geehrte Intersexuelle, sehr geehrte Weder-noch-Geschlechter, sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte Nicht-Binäre, sehr geehrte Pangender und Pangeschlechtlichen, sehr geehrte Transmännliche und Transmänner, sehr geehrte Transweibliche und Transfrauen, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Trans mit Stern, sehr geehrte Transstern weiblich und Transstern Frauen, sehr geehrte Transstern männlich und Transstern Männer, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Transfeminine, sehr geehrte transsexuelle Personen, sehr geehrter Interstern weiblich
und sehr geehrter Interstern männlich. Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich bin ja noch nicht mit der Begrüßung fertig, Herr Präsident. Entschuldigung. Sehr geehrte Interstern-Männer, sehr geehrte Interstern-Frauen, sehr geehrte Interstern-Menschen, sehr geehrte Intergender, sehr geehrte intergeschlechtlich, sehr geehrte zweigeschlechtlichen und sehr geehrte Zwitter, sehr geehrte Hermaphroditen, sehr geehrte Two-Spirit drittes Geschlecht und sehr geehrtes viertes Geschlecht, sehr geehrte XY-Frauen, sehr geehrte Transvestiten, sehr geehrter Crossgender, sehr geehrtes Nullgeschlecht und natürlich auch ganz herzlich die sehr geehrten sonstigen Geschlechter. Sehr geehrter Unterstrich-Nonnemacher, sehr geehrter Unterstrich-Bader und sehr geehrter Unterstrich-Mus. Die AfD-Fraktion lehnt Ihren Antrag ab. Danke. Estão avançando em uma agenda em que colocam a família como uma família patchwork, como ele me disse na minha aula de alemão uma vez, aqui na Espanha, minha professora de alemão, achando lindo que hoje em dia as famílias são patchwork. Já não existe mais um só tipo de família, pai, mãe e filhos. Existe todo tipo de família que você quiser imaginar e quiser inventar. Isso é resultado de uma agenda. O quarto propósito é o desencorajamento do patriotismo. Por que Donald Trump, que quer fazer a América grande outra vez, e é patriota, é tão odiado? Odiado pelos meios de comunicação, odiado pelos outros políticos do tabuleiro geopolítico mundial. Por quê? Porque ele é patriota. Não se pode ser patriota, há que desencorajar o patriotismo e as pessoas têm que ter esse sentimento de irmandade universal. Busque você no Google um site sobre la Hermandad Universal, em espanhol, assim, com um D no final de Irmandade, Hermandad, você vai ver o que é essa coisa de Irmandade Universal. Eles não querem mais patriotas, querem que nós sejamos irmãos universais. O quinto propósito dos Illuminati é a supressão do direito de herança e de propriedade. Supressão do direito de herança e de propriedade. Aqueles que conhecem o Manifesto Comunista do Marx acabaram de lembrar que já escutaram isso, ou já leram isso em algum lugar. Pois é, foi no Manifesto Comunista do Marx. Supressão da propriedade privada e supressão da herança. Eles não querem que você tenha propriedades. Nada de propriedades. O sexto propósito dos Illuminati é o controle das crianças pelo Estado. Também nós já estamos vendo isso ocorrer. Pense bem. Quando o seu filho, na escola, recebe uma orientação que você não escolheu que ele recebesse, a despeito do seu direito, garantido muitas vezes nas constituições dos países, de dar a seu filho a educação que você quer, por isso que eles não permitem o homeschooling, quer dizer, que pai e mãe eduquem filho em casa sem ir ao colégio. Vários casos há de pessoas que em países onde não existe o direito ao homeschooling, nos Estados Unidos existe esse direito, mas na Alemanha, por exemplo, não existe. Existem vários casos que também podem ser encontrados pela internet, do Estado perseguindo, Ministério Público, Ministério Fiscal, perseguindo pais pelo fato de eles quererem educar seus filhos em casa, em lugar de ir na escola. Não pode, não está permitido. A escola tem que ter o controle sobre as crianças. Esse é um tipo de controle. Há outros tipos de controle. Por exemplo, veja também pelo Google, na Noruega, o Estado simplesmente rouba as crianças. Coloque, não sei se em português você vai encontrar, mas coloque em espanhol. Estado rouba niños. E coloque ao lado, Noruega. Você vai encontrar as histórias escabrosas sobre isso. Outro tipo de controle sobre as crianças é quando o Estado, através do seu Ministério Público, aqui outra vez o Ministério Público, retira a pátria potestade dos pais por qualquer motivo que dê na telha
dos promotores. Existem casos no Brasil mesmo em que pode-se ver a manopla do Estado sobre as crianças, com a ajuda do Ministério Público. Crianças que perdem o direito de viver com seus pais, por motivos, às vezes, absurdos. Mas, claro, os Illuminati, eles não revelam os seus propósitos. Claro, como era que eles iam fazer tudo isso e dizendo para o povo, olha, nós queremos essas 6 coisas, tá? Nós vamos perseguir o fim do cristianismo, vamos perseguir a abolição da propriedade privada e da herança, direito de propriedade privada e de herança, vamos perseguir o controle do seu filho pelo Estado, nós vamos impedir que você seja um patriota, vamos desencorajar o patriotismo, né? Outra forma de desencorajar o patriotismo é o ódio à bandeira nacional, ódio ao hino nacional. Isso se vê em vários países hoje em dia. Aqui na Espanha. E no Brasil, se não me equivoco, também. Então, eles não dizem seus propósitos. Eles trabalham em segredo. Segredo acerca da sua associação. Quer dizer, do fato de serem uma sociedade. E por isso tem o nome. O adjetivo ao lado, sociedade secreta. Não são sociedades abertas. São sociedades secretas. Então, a primeira coisa que eles fazem não é só que eles não digam, não divulguem seu propósito, é que eles também, ainda por cima, trabalham com o segredo, com o secretismo. Então, além do segredo acerca da sua existência como sociedade secreta, da sua associação, também eles mantêm em segredo os seus propósitos. Como é que eles fazem para manter em segredo os seus propósitos, seus objetivos? Durante muito tempo eles utilizaram livros para branquear, limpar o nome de Adam Weishaupt, que foi o fundador dos Illuminati, dizendo que as pessoas não estavam entendendo, ofuscando os objetivos dos Illuminati e depois justificando as ações de Weishaupt, dizendo que as pessoas não tinham entendido o que ele queria. Né? É um homem mal interpretado, não foi compreendido, mal interpretado. A gente vê que isso daí já foi feito, faz-se muito hoje com Marx em todas as partes do mundo. Quando alguém critica Marx, o comunista, sempre vem aquele grupinho dizer para você que você não entendeu a obra do Marx. Você não leu a obra do Marx. O Marx é um mal entendido, um mal compreendido, um mal interpretado. Pois a mesma coisa se fez com Adam Weishaupt, fundador dos Illuminati. Por quê? Porque eles têm que conseguir o propósito maior, que é manter no segredo, no escondido, esta associação de pessoas, porque elas têm objetivos muito daninhos para o mundo inteiro. Então, qualquer pessoa que tentasse desmascarar o Adam Weishaupt era ridicularizada, chamada de louca. E hoje continua esse tipo de coisa, teórico da conspiração. Antigamente, eles usavam os livros para mascarar o Adam Weishaupt e seus objetivos. Hoje já se usam um leque muito mais amplo de meios para fazer isso. Rádio, televisão e também a internet. Será que vão derrubar meu vídeo, hein? Eu tô falando dos Illuminati. Mas tudo isso por causa de uma estratégia traçada pelo próprio Weishaupt. Weishaupt disse o seguinte: esconder o fato da nossa existência. Se descobrem a nossa existência, esconder o real objetivo nosso. Se descobrem nosso real objetivo, fingir a dissolução do grupo
da sociedade, da Associação dos Illuminati, mas assumir outras formas, outro nome, apresentando outros agentes. Eles sempre fizeram isso. Desde 1776. Estão aí, continuam fazendo. Estão fazendo isso há muitos anos. No próximo vídeo dos Illuminati, nós vamos falar das German Union. Não perca. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Obrigada.